Oi, gente. Boa noite. Vamos esperar as pessoas ir chegando. Boa noite, Isaura, Thaís. Boa noite, Luísa. Sejam todos bem-vindos ao nosso Pascom Entrevista de hoje. Hoje a gente está abordando um tema bem interessante, bem legal, sobre o poder do hábito da leitura para o nosso crescimento pessoal. E é com muita alegria que a paróquia, eu, em nome da Paróquia de Santa Terezinha, saúdo vocês todos que estão chegando. Vamos esperar o povo entrar aí para a gente começar a nossa live. Hoje que a gente está com a nossa entrevistada Fabiola. E vai ser bem interessante o nosso bate-papo hoje. Boa noite, Jonas. Boa noite, Andréia. Sejam todos bem-vindos, gente. Vou aceitar a solicitação da Fabiola aqui, pra gente começar a nossa live. Oi, Tamires. Oi, Fabiola. Tudo bem? Tudo bem, Boa você? noite. Tudo bem, e você? Tá me ouvindo Tudo bem direitinho? também, graças a Deus. Oi? Então tá bom. Tá me ouvindo direitinho? Tô sim. E você, tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo, sim. Obrigada pelo convite, viu? Pelo seu Obrigada por convite, ter aceitado. pelo convite da paróquia. A gente da Tô Pascom muito tá feliz muito de estar feliz aqui. com você. Obrigada, viu? Então, Fabiola, eu queria, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria conversar com você, né, explicar o porquê que a gente da Pascom te escolheu, né, para estar fazendo essa entrevista hoje, o porquê do tema. Bom, o nosso tema de hoje é sobre o poder da leitura, né, o bom hábito da leitura para o nosso crescimento pessoal. A leitura em si, ela é uma fonte de conhecimento inesgotável, assim. A leitura tem a capacidade de nos levar a conhecer novos mundos, novas culturas de uma forma única, que é bem diferente do apenas conversar, porque a leitura, ela leva a gente no conhecimento, do exercício intelectual mais completo, porque ali a gente lendo, a gente vai interpretando aquilo que está sendo lido e vai Desenvolvendo ouvindo a as vozes, imaginação, né? vai desenvolvendo a imaginação. E nós, como os cristãos, somos chamados a ter o domínio sobre as criaturas, né? Sobre os meios culturais. Então, assim, não tem melhor forma de conhecimento, de ter domínio sobre a cultura através da literatura. Então, é sobre isso que a gente quer conversar hoje com você, sobre trocar figurinhas sobre esse amor pelos livros, sobre a literatura, como criar um bom hábito de leitura. E é com muita alegria que a gente da Pascom te recebe hoje. E eu queria te pedir para você se apresentar, porque tem muita gente que não te conhece, contar um pouquinho da sua história. Tá bom. Eu tô muito feliz de estar aqui. Até te mandei um áudio, acho que você não chegou a ouvir, que estava em cima da hora. Que eu falava um pouco do Everaldo no meu áudio, né? Porque, assim, uma das formas que eu e você nos conhecemos e estamos aqui hoje foi através do Everaldo, né? Que, para quem não sabe, o Everaldo, ele é o padre da paróquia, né? Santa Terezinha de Juiz de Fora. E ele é um grande amigo meu, assim, por quem eu tenho muito amor, muita admiração. E ele se formou comigo, é dentista como eu, né? E além de dentista, hoje ele é padre. E eu, além de dentista, hoje eu sou escritora e blogueira. E assim, isso nos une de uma forma, não só como amigos, mas assim, de uma forma muito além disso. Porque assim, há muita identificação. Desde o princípio, a gente sempre foi muito amigo, a gente se fala todos os dias, né, pelo WhatsApp.
E ele é uma pessoa admirável, você sabe, né? Então, assim, Sim. e aí, me apresentando um pouquinho, então, eu sou dentista, eu sou Fabíola Simões e trabalho como dentista. Eu trabalho no SUS, eu sou endodontista, faço só canal. É, formei em Alfenas junto com o Everaldo. E depois, e assim, escrever sempre foi algo meu, assim, desde criança, algo muito. Era como minha mãe fala. Antes mesmo de eu pedir a mamadeira, mas eu não escrevia nessa época, né? Eu pegava o lápis e o papel. Mas assim, começou aí, né, com os desenhos, tudo, e depois foi pro escrever. É uma forma, assim, que eu sempre consegui me expressar melhor, né? E aí fui indo, sempre escrevendo para mim mesma. Em 2012, fazendo terapia, eu descobri que eu poderia fazer algo por mim. Porque eu estava muito focada na maternidade, eu tinha um filhinho, meu filho tinha 6 anos, e eu estava meio perdida, e aí eu criei o blog. E do blog veio as redes sociais, e depois vieram os 3 livros, né? E aí hoje eu tenho esses 3 filhotes, que é a soma de todos os afetos. Você tem a soma de todos os afetos? Eu acho muito, porque hoje em dia não acha. O Felicidade Distraída, e esse é o último, né? E hoje, assim, o blog, o blog já não é nem mais um blog, né? Ele é um portal e tem várias pessoas que trabalham lá. As matérias já não sou eu que posto. Muita gente fala, essa matéria é sua. Eu posto os meus textos, né? Mas tem muitas matérias que são colocadas, é um portal. Aí hoje eu tenho o meu canal no YouTube também. E as coisas foram acontecendo, graças a Deus, né? São assim, a gente falando disso, da literatura para o cristão, tudo. Então, tem caminhos que parece que já estão, não é destino nem nada, mas assim, Deus abençoa, né? E aí a gente vai plantando a nossa semente, ela vai dando frutos. É aquela coisa, né, das parábolas dos talentos, né? Se ele me deu esse talento, né, que eu imagino que seja um talento, eu estou fazendo frutificar da forma que eu posso, né? Então, assim, eu fico muito feliz de hoje ter tantos seguidores, de ter muita gente me lendo, me trazendo feedbacks positivos, assim. No YouTube é uma coisa muito nova para mim, porque tem 1 ano. E no YouTube também os feedbacks são muito bons. Então, assim, eu fico muito feliz de tudo isso estar frutificando, assim, dessa maneira. Muito legal. Assim. Deixa eu te perguntar. Você falou que a gente já sabe que você é escritora, mas até a gente estava conversando sobre isso no WhatsApp, né? Porque antes de você ser escritora, você foi uma leitora, né? Assim, você leu muito. E eu queria te perguntar como que se deu, assim, a leitura na sua vida. Como que você começou a ler e como que você criou o hábito da leitura? Então, hoje eu não estou na minha estante, né? Hoje o meu filho está lá em cima, eu vim aqui para baixo um pouquinho, até trouxe uns livros aqui para me situar um pouco. Eu acho que muita gente deve conhecer isso daqui, quer ver? Eu trouxe para colocar aqui. Essa coleção aqui, ó, Monteiro Lobato. Esses aqui são livros grandes, assim, mas assim. Então, eu tive muita influência da minha família. Então, eu acho que eu fui privilegiada nesse ponto, né? Porque, assim, não é todo mundo que tem o gosto pela leitura que foi incentivado. Mas, assim, no meu caso, a minha mãe, ela tá me assistindo, ela era daquelas que, além de rezar na nossa cama toda noite, comigo e com os meus irmãos, né? Somos 3 irmãos, eu e mais 2, né? Além dela rezar com a gente, ela contava história. Ou história inventada, ou história de livro. Ela era professora, então, assim... então, começa aí, né? Que você tem o livro da mãe lendo e você tem essa referência. O meu pai também é uma pessoa que lê muito, me apresentou vários autores. A minha casa tinha muitos livros. Depois, minha mãe me ensinou a fazer a carteirinha da biblioteca municipal da minha cidade. Então, eu ia lá, para mim, aquilo, assim, mas é uma coisa também, assim, que juntou o exemplo, o incentivo e a minha vontade. Porque, assim, meus irmãos não gostam que fale.
Eles eram muito da rua. Eles não eram da leitura. Uhum. E lá em casa, e eu era aquela menina quietinha, que só tinha 2 irmãos, né, meninos. Depois fui morar numa rua lá com a minha tia. A minha tia tinha 3 meninos, então eram 5 meninos e só eu de mulher. Então, assim, era um refúgio, né? Uhum. E aí juntou o incentivo, o exemplo e a minha vontade de estar cercada de livros. E isso, assim, é uma coisa que você não me vê sem andar com um livro, sabe? Assim, sempre vai ter Sempre. um livro na minha bolsa. Sempre vai ter. Uhum. Outro livro que marcou muito minha infância, eu comprei ele. Peraí que tá apagando aqui. Eu comprei ele adulta para ter, mas eu li na biblioteca esse daqui, a Bolsa Amarela, para adolescente. E assim, eu escrevi sobre esse livro nos meus diários, porque ele me marcou demais, assim, sabe? Então, eu tenho um diário desde os 12 anos, e isso também é o hábito de escrever, sabe? Então, assim, Ajudou dos 12 não, muito. dos 8, mas 8 anos eu comecei a escrever diário, mas que eu tenho guardado é dos 12 em diante, com aquela letrinha, tudo. Então, assim, era muito assim, de eu escrever tudo que eu tava sentindo. Eu não aguento mais, e tal, e tal. Então, aquela coisa de adolescente que eu pego hoje para ler e eu acho engraçado, mas que me traz muita recordação também, né? Porque se eu não tivesse escrito, eu não ia lembrar. Então, eu acho que ler. Eu vi o seu Instagram, você também gosta muito de ler, né? E eu acho que pra Gosto, gente que gosto lê muito. é uma companhia, né? Então, assim, eu tô lendo no É, momento esse daqui. Aliás, eu não leio um livro no momento. Esse aqui eu dei dica até no meu do seu YouTube. Instagram eu Tô vi. lendo esse daqui. Esse aqui também é meio triste, esse daqui, Um Quarto para Ela, que foi o meu Uhum. editor, o Pedro Almeida, que me sugeriu. Ele falou para eu ler esse livro e escrever sobre ele. Tô na metade. E tem vários livros, eu trouxe um monte aqui para baixo, mas assim, que são companhias mesmo, né? São companhias. Eu também, eu também comecei a ler assim na infância também. Mas na época eu comecei a ler no gibi, Turma da É, Mônica. Minha mãe sim. sempre incentivou a gente a essas revistinhas de banca começar a ler. E no crescimento a gente foi começando outros livros, comecei a ler romance e depois eu vi no livro uma forma de conhecimento mesmo, de conhecer outra cultura. Igual recentemente eu li o Diário de Nisha e que fala sobre a cultura da Índia. E assim, a gente acaba descobrindo outras coisas também, outras culturas, alimentos diferentes, que é uma coisa que o livro proporciona pra gente. Você falar que você escreve um diário, eu achei muito interessante, porque lendo seus textos, assim, dá para perceber que você fala de uma forma muito íntima. Parece que você conta um pouco da sua história de uma forma muito bonita, Ai, muito obrigada. empática, assim, muito empática. E você falando do seu que você escreve um diário, agora eu entendo muita coisa assim do que você escreve, É, porque você expressa muito aquilo que você está sentindo, assim. Para quem não sabe, a Fabiola ela escreve crônicas sobre o dia a dia, sobre reflexões sobre a vida amorosa. E eu acho muito bonito isso. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre as suas inspirações, assim, que te leva a escrever. Se a leitura em si, né, e o escrever te ajudou em algum momento da sua vida, porque você cita muito isso, assim, sobre o seu cito. conhecimento pessoal através da sua escrita e das coisas que você lê. Eu acho, eu sempre, quando eu vou começar um texto, hoje em dia, é que a minha escrita ela foi modificando, né, ao longo do tempo. Mas assim, eu sempre quero fazer uma reflexão e eu quero colocar uma situação cotidiana que pode ter acontecido comigo ou que eu vi alguém passar, mas tudo
tem um pouco de mim, porque toda pessoa que escreve, ela coloca no papel, ela coloca naquilo que ela escreve, ela coloca um pouco dela. Não tem como escapar disso, não tem maneira de escapar disso. Não é assim, tintim por tintim, e também não é o presente, porque a vida da gente, né, nós somos a soma de nossos afetos, então são várias coisas que nós passamos na vida que a gente carrega retalhos daquilo que a gente viveu. E hoje em dia, a minha maneira de escrever, eu tenho usado muito, me embasado muito nos livros. E também, às vezes, em algum filme, alguma série. Isso tem a ver com o meu canal no YouTube, que também eu dou dica de livro e de filme ou série. E é uma forma, assim, de eu estar passando um tantinho a mais de conhecimento, de cultura para quem está me lendo, né? Porque muita gente que me lê fala assim, você citou aquela série, você citou aquele livro, eu fui atrás, eu comprei, eu li, eu tô adorando. Esse livro aqui é um livro que eu citei já bastante, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. É um livro que me marcou bastante, muito, muito interessante mesmo. E assim, eu gosto de colocar referências, né, dos livros, porque isso também é parte de mim. E assim, tem livros que eles me marcam assim de uma forma que parece que tá do mesmo modo que as pessoas me falam, parece que você está falando da minha vida, eu sinto que está falando da minha, e às vezes são livros escritos assim há muitos anos atrás. Quer ver? Esse daqui, ó. O Sol é para Todos. Você já leu esse livro? Nossa, Não, esse não. livro eu marquei esse livro inteirinho. Ele é um livro que esse livro é um livro que eu não que me marcou demais, assim, apesar de ter sido escrito em 1900 e não sei quando. E esse livro, assim, é uma vivência completamente diferente da minha, mas ao mesmo tempo parecia que estava falando para mim. E é um livro que eu indico para todo mundo. Tanto esse quanto um outro livro que eu acho que eu não trouxe, que minha mãe até me lembrou, que chama Minha Vida de Menina, que é da Helena, o pseudônimo dela é Helena Morley. E ela viveu em Diamantina em 1800 e pouco. Você já leu esse livro? Não. Você precisa ler. Eu já li esse livro umas 2, 3 vezes. Eu preciso ler de novo. Esse é um livro, assim, que eu nunca vi uma menina tão... Já virou até filme. Mas eu nunca vi uma menina tão autêntica. E, assim, que viveu em 1800 e pouco e que ela me ensinou tanto. E que ela me mostrou, assim... Sabe? Tem hora que a gente tem que chutar o balde, tem hora que a gente tem que ser bem autêntico. Mas, gente, que menina incrível aquela. Eu preciso ler esse livro de novo. Então, assim... Essas coisas aí, eu falo, eu empolgo, porque aí meus olhos brilham mesmo, porque isso, para mim, é encontrar sementes de mim mesma dentro de um livro, assim. Então, assim, são coisas que a gente... Que só quem lê e se identifica com um livro de verdade entende. Então, assim, tudo que eu escrevo tem referência a livro, sim, porque não tem como fugir que isso é parte de mim também. Muito legal o que você está falando, assim. E o que você indicaria para pessoas que querem criar esse hábito da leitura? Porque você pode contar um pouquinho mais da sua experiência, porque isso foi uma coisa gradativa, né? Ninguém já nasce apaixonado por livro, igual você falou que teve influência dos seus pais, o seu pai lia muito para você, mas assim, o amor ele nasce na continuidade também do ler. E que dica que você dá assim, para as pessoas que querem começar a ler, que querem começar a criar o hábito da leitura? Olha, é a dica que eu dou pro meu filho, né? Que tem 14 anos e que tá iniciando nisso, né? É assim, primeiro, procure um tema de livro, algo que tenha a ver com você, que tenha a ver, por exemplo, eu não posso querer que meu filho goste desse livro aqui. Agora, já esse aqui, que é uma série, já é um livro que poderia encantar ele, que já é uma coisa mais adolescente.
Mas assim, ele vai, eu levo ele numa livraria quando não tava tendo a pandemia, a gente tava conseguindo ir, né? Agora eu não tô conseguindo muito ir. Mas assim, a gente ia numa livraria grande, assim, num shopping. Pra mim, ali é um paraíso, né? Mas assim, ele vai pro videogame, às vezes, dentro da livraria. Ele é igual qualquer adolescente. Mas aí eu falo pra ele, olha, aqui você pode escolher o que você quiser. Você vai escolher um livro que tenha a sua cara. Não é possível que na livraria inteira você não vai achar um que tenha a sua cara. Ele já vai mais pro Star Wars, umas coisas assim. Mas ele lê. E eu sugiro também alguns livros que eu sei que vai encaixar e que ele não sabe que vai ser bom. Por exemplo, O Apanhador no Campo de Centeio. Você já leu esse livro? É um livro de Não. adolescente. É um clássico Uhum. que é um clássico que americano, mas ele é um livro é um livro que a gente deveria emprestar um para os outros, porque hoje em dia é um livro bem caro, porque ele foi produzido pela editora do autor. Mas assim, O Apanhador no Campo de Centeio é um livro para adolescente. E meu filho adorou. Ele leu inteirinho, adorou. Agora ele está lendo, por sugestão minha, o Diário de Anne Frank. E não quer dizer que porque foi uma menina que escreveu. Não, é um livro adolescente. Foi escrito por uma adolescente de 13 anos, né? Eu li com 13 anos. Então, ele está lendo o Diário de Anne Frank. Ele leu Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. É um livro mais forte. Tem uma linguagem mais assim. Mas ele leu. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que encontrar um livro que tenha uma história que bate, que vai causar identificação. Não precisa ser uma história semelhante à da pessoa, que tipo Star Wars não é semelhante, mas é algo que ele já gosta da trilogia, nem é trilogia, né? Já são vários filmes, e aí ele vai e lê o livro. Então, assim, procura um livro que é a sua cara, se acostume a visitar bibliotecas, se acostume a visitar livrarias, folheie, porque os livros ele tem a orelha, tem a contracapa, folheie para você, né, ficar à vontade. E comece com os livros finos, né? Você não vai com um livrão, para um livrão grande, maçante, que só de olhar aquele tanto de páginas você já desiste, né? Uhum. E querendo vender um pouquinho o meu peixe, livros assim de crônicas são livros fáceis de ler, porque você lê uma crônica que tem 2 páginas, no outro dia você lê mais uma. São livros fáceis para quem está começando, não cansa. E eu sempre falo, né? O meu irmão, o Léo, ele fala, Fabíola, eu gosto do seu livro que é igual a Bíblia. Eu abro numa página assim, coloco o dedo e vejo se tem alguma mensagem para mim. E às vezes tem. Então, eu diria isso: começar com um livro mais estreitinho, com um assunto mais leve, e vendo, né, o que te encanta. Pois é. O seu livro é isso mesmo, assim, como você cita várias questões do cotidiano, sobre relacionamento, sempre tem alguma coisa que a gente tira pra gente, assim. O Ramon, meu esposo, ele Nossa, lê... você é tão novinha, Não nem tem... sabia que você é casada. Oi? Ah, Sou casada. você é tão novinha. 4 anos já. Ah, Então, o Ramon, meu esposo, ele tava lendo Felicidade Distraída. Um livro que seu. bom, beijo, Ramon. Ó, ele tava lendo. Aí ele tava assim comigo. Não, esse livro eu tenho que ler e passar para outras pessoas. Porque, Que assim, esse bom. livro ele não pode ficar aqui em casa. A gente tem que passar ele para as pessoas ir lendo. E é realmente essa Que sensação que a gente tem. maravilhoso. Lendo ao padre aí. Seu livro, Fabíola, em cada página um pedaço de vida. Ai, meu Ah, que Deus, eu te bonitinho. amo, Everaldo. Que saudade, que honra você me assistindo, viu, meu amigo? Nossa, a gente bagunçou tanto. Gente, para quem não sabe, o Everaldo não é desses padres certinho, quietinho, não. Ele dá pra virada. Eu tô dedando tudo, Everaldo. Você era o maior bagunceiro. Eu não vou dedar tudo, porque eu não vou queimar o filme dele, mas nós aprontamos Ele muito, já né, meu contou alguns amor? casos. Ele já Te contou amo. alguns casos da faculdade de vocês, de coisas que vocês A faziam. gente bagunça. E ele também Nossa, a já me gente falou muito da importância sua na vida dele.
que ele E fala da com dele muito, na minha. Olha, eu arrepio, ele porque fala a com muito gente... carinho. Eu Ele fala com assisto a muito missa carinho. dele, eu assisto a missa dele, eu e meu marido, a gente assiste a missa dele todo domingo às 9h30 da manhã. Depois eu até vou na missa à noite, mas eu assisto a dele. Eu sou apaixonada por ele, apaixonada, sempre fui. E ai, a gente passa uma live inteira aqui falando, né? Não dá para falar tudo, mas ele celebrou a missa do meu casamento, ele celebrou a missa de formatura. Ai, é um. E do- Quem participou da nossa turma sabe. Não, e é um carinho muito grande que ele fala de você também. Ele falou até do. Acho que ele já usou a soma de todos os afetos, até numa palestra dele para jovens, assim. Ah, Porque que tem tanto lindo. ensinamento que dá até para usar com os jovens da paróquia. Muito Ai, legal. que bom. Um dia ele me mandou um áudio, ele falou algumas coisas. Eu gostei muito. Gente, ele me manda mensagem todos os dias. A gente é uma amizade que não tem explicação. A nossa turma realmente é uma turma muito especial. E o que eu sinto por ele é muito amor, muita admiração e muito orgulho de ser amiga dele. Todos nós, que ele é uma pessoa. É. Hoje ele está fazendo 18 anos de padre. De Hoje é aniversário ordenação, do e eu fui sacerdotal na dele. ordenação dele. Lá em Bias Fortes não tinha o hotel que nós ficamos. Ai, mas foi muito legal. Faz 18 anos eu fui na ordenação dele. Muito É legal. demais. E você começou a escrever na faculdade ainda? Na faculdade eu escrevia bastante. Eu escrevia, a gente escrevia textos, né? O meu amigo também da turma, o Djalma, nós dois, a gente gostava muito de escrever. E ele foi uma grande influência também para mim, sabe? A gente escrevia muito, a gente lia muito Vinícius de Moraes e letra de música, e aí ficava. Eu sempre fui muito amiga, né, do Djalma, a gente ficava no fundo da sala, eu prestando atenção na aula, copiando toda a matéria e escrevendo textos e trocando textos. Na faculdade era esse tipo de escrita, sabe? Eu tinha, até um pouco tempo atrás eu tinha guardado todos os escritos do Djalma. Ao padre, Ah, eu já comentei, comentei o texto da Faubinha, vi alguns atendimentos. Ah, que bonitinho. Mas realmente foi o que o Ramon falou, que os seus textos a gente tem que pegar e passar para frente. Porque a gente sempre tira um obrigada. ensinamento de vida naquilo, assim. E você passa muito do seu eu na sua escrita, né? Uhum, E, sim. e como que é esse processo de escrita para você? Então, esse negócio de expor o meu eu é um pouco complicado, porque desde o princípio eu pensei nisso, né? E a gente começa de uma maneira, depois toma outro rumo, e é difícil porque às vezes a gente não quer se expor tanto, né? Mas não tem como a gente escrever sobre algo que a gente não sente, o que a gente não vive. Não tem como uma pessoa falar de luto se ela nunca perdeu alguém. Não tem como falar, sabe? Então, assim, ficaria falso. Então, assim, tudo que eu falo carrega um pouquinho de mim, mesmo que seja uma vírgula. Tem alguma coisa ali nas entrelinhas, né? Mas pode ser algo muito sutil, pode ser uma coisa muito antiga que eu já vivi. E eu tenho também muita empatia. Isso é uma característica minha que eu tenho tentado lidar, porque a minha empatia às vezes ela me fere um pouco, né? Porque eu me envolvo demais com a dor ou com a vida da outra pessoa e acabo ultrapassando um limite. Então, assim, escrever vai muito também da empatia que eu tenho com as histórias que eu ouço. E eu acho que elas entram em mim e saem de uma outra forma. Então, algo meu sempre tem naquelas histórias, mesmo que elas não sejam minhas. Mas hoje em dia, eu gostaria de ter a coragem de escrever coisas mais, assim, profundas
Só que eu tô me preparando para isso, sabe? É assim, que muitas coisas eu me podo ainda de escrever e de me expor. Mas eu acho que é aquilo, né? Se você tem esse dom, você não pode segurar e falar, eu não vou fazer isso. Porque... Então, assim, de alguma forma eu quero conduzir isso, porque tem muita coisa a ser explorada ainda que eu não consegui. É isso. E chega às outras pessoas também aquilo que você escreve. Igual texto seu sobre relacionamento, sobre a recuperação de um fim de término, são coisas assim que marcam muito a gente. Assim, eu leio e fico, meu Deus, sabe? Então, Sim, assim, muita eu gente acredito diz que você que deve ter eu muito feedback em relação a isso, tenho. porque são textos muito tocantes mesmo. Tenho. Então, E assim, assim, eu não se deixe sempre de tento. escrever, porque Hã? vai chegar ao coração de alguém com certeza. É, Tá falando que tem um eu pouco de tento receio trazer, ainda. eu tento trazer uma mensagem de esperança e de responsabilidade afetiva com a gente mesmo. Porque Uhum. eu acho que às vezes a gente se doa além dos nossos limites. E eu tento buscar sempre trazer uma mensagem que a pessoa tem. É aquilo que Jesus falava, né? Ame o próximo como ama a ti mesmo. Mas em primeiro lugar, você tem que saber se amar. Porque senão você não vai poder doar esse amor e você também não vai se respeitar. Então, eu tento trazer muito essa mensagem da pessoa ter um autocuidado, da pessoa ter um. Não falo desse amor próprio, de eu sou. Não é esse amor próprio, é de uma responsabilidade afetiva consigo mesmo. O Padre Everaldo até perguntou aí, quando você escreve, quem são as primeiras pessoas que lê os seus textos? O meu Antes de marido. você publicar. O meu marido é o Seu primeiro que marido. lê. É. Aí ele Ele te dá e aquele minha mãe. feedback. Sim. Ele sempre é o primeiro que lê. Ele é uma pessoa que me apoia muito, muito mesmo, sabe? Eu não posso. Uma pessoa que eu tenho que sempre agradecer, sempre. Ele entende muito o que eu escrevo também, Uhum. porque tem uns temas que às vezes, né, falam, nossa, mas da onde que ela tirou isso, né, nesse momento, assim. Mas assim, eu sempre tento explicar, né, que são coisas assim que eu tenho que passar para as pessoas, veio naquele momento, às vezes, de uma leitura que eu fiz de alguma coisa. E meu irmão mandando. E assim, a minha família, eles me apoiam bastante, sabe? Então, assim, o meu marido é o primeiro que lê, que me dá o feedback, né? Porque às vezes também eu coloco no Instagram, às vezes eu coloco no Facebook, e aí ele vai ler depois. Uhum. Mas, assim, na maioria das vezes, eu tô terminando o texto aqui nessa mesa aqui mesmo, e ele tá às vezes ali, e eu já falo, ó, já saiu o texto, aí ele já pega para ler. Já. E ele tem o E minha hábito da mãe leitura? também. Ele Ele, tem. ele tem o hábito da leitura? Ele, Tem? meu marido tem. Ele lê bastante, ele é bem organizado com as leituras dele. Então, eu sugiro muito livro para ele. Agora ele está lendo o Caio Fernando Abreu, que eu adoro. Aí ele está lendo um livro de crônicas. Eu termino de ler, eu compro um livro, termino de ler, falo, agora você lê. Aí ele lê, sempre lê. E a gente conversa bastante também sobre leitura, sabe? Eu acho que Uhum. isso é importante no relacionamento, ter essa troca, né? Uhum. E ele se interessa pelo meu mundo, se interessa, é uma pessoa interessada, né? Isso Sim. é Foi você que legal. incentivou ele a ler? Ou ele já lia antes? Já lia. Ele não foi aquela pessoa que foi incentivado na infância a ler, tanto é que eles não tinham nem luz elétrica. A infância dele foi bem difícil. Ele veio de uma região rural, não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Mas, assim, ele conta que foi... Acho que depois de formado, ele começou a ler e ele lia muitos clássicos. Então, Uhum. tem muitos livros clássicos aqui em casa que ele lia. Ele leu até Ulisses. Ulisses eu não consegui ler. Ana Karenina, do Tolstói, Kafka. Tinha esses livros, assim, são os livros dele, Que ele que gosta eram de ler. livros profundos, Entendi. sim.
Deixa eu ver aqui as pessoas. Gosto muito de você, tia Fabiola. Tia Fabiola, é a Laura. Beijo, Laura. Te amo, Laurinha. Ai, ai, muito interessante. E qual livro você indica para quem está começando? Que você indicou alguns livros aí hoje, né? E qual que você indicaria assim para uma pessoa que quer criar o hábito da leitura mesmo? Então, depende da idade da pessoa, né? E se é mulher ou se é homem, porque tem diferença. E as mulheres leem mais, né? Não, isso eu percebo em muitas, assim, inclusive seguidoras, as mulheres leem mais, né? Então, assim, eu falo, adolescente mais novinha, 12 anos, eu diria esse daqui, que eu já indiquei, né? A Bolsa Amarela, da Lígia Bujunga. É um livro que me marcou muito. É um livro um pouquinho mais grosso, que é esse que também eu indiquei, né? Eu tô indicando os que estão aqui embaixo. Só é para todos. É um livro, já é um pouquinho mais grosso. Mas é um livro que flui muito fácil. Esse daqui é de uma brasileira, ele virou até filme. A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Esse eu indiquei em alguns vídeos meus no YouTube. Aí, esse daqui, ó, o Alain de Botton, tem 2 livros dele aqui. O Curso do Amor e Ensaios de Amor. Esses 2 livros, eles me inspiram muito. Eles são... Esse Alain de Botton, ele é um psicanalista. Eu gosto muito dessa área. Eu sou dentista, mas eu gosto muito. E fala sobre relacionamentos. E eu acho muito interessante porque me inspira também. Para quem gosta de saber sobre relacionamentos, é ficção, mas né, a partir da visão do psicanalista. Aí, deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui. Aqui, eu gosto muito desse autor aqui, o John Fante. São livros muito sensíveis. Eu já citei também em alguns. Aí, assim, depende do gênero, né, da pessoa. A Roda da Vida, da Elizabeth Kubler-Ross, ela que criou aqueles 5 estágios do luto, né, que a pessoa fala negação. Então, esse livro, A Roda da Vida, é um livro muito bom, né? Aí tem esse daqui, que a gente estava falando, né, do cristão e tal. Esse aqui é do Padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim. É um livro muito bom também. Ele fala muito da nossa busca pela gente mesmo. Que às vezes nós somos sequestrados de nós mesmos, né? Nesse mundo, né? A gente acaba perdendo contato com a nossa essência. E aí tem muito livro que eu gosto. Então, assim, Todos eles depende. Todos eles são ótimos. Dá para ver que você é uma leitora bem eclética também, né? Gosta de vários gêneros. Sim. Isso é muito legal. O Diário de Anne Frank é um livro ótimo para começar. Eu acho que é um livro ótimo para começar porque é uma história real. A gente vai se identificar com os dilemas, porque a Anne Frank, ela não era essa menina perfeitinha, certinha, que tolerou o Holocausto e que foi resignada com aquela... Imagina, nós estamos vivendo a quarentena, estamos reclamando, né? Ela não foi essa menina que viveu todo aquele, né, aquele pesadelo numa boa. Ela sofreu bastante e o diário são os desabafos dela, né? Então, assim, é um livro para começar muito bom. Aí eu gosto de Clarice Lispector também, tá apoiando aqui o telefone. Esse daqui, ó, são todos os contos. Então, são contos pequenos dela, né? Mas o livrão é um livrão grosso, ganhei do meu tio. E os livros dela, né? Da Clarice Lispector, mas eles já para quem vai começar, não. Para quem vai começar, eu acho que a Clarice é muito profundo. Já mais profundo, mais reflexivo, né? Muito. Esse daqui é um livro que eu tô lendo aos poucos também, Mulheres que Correm com os Lobos. Muito bom também. É um livrão também, né? Muito bom. Eu também sou bem eclética, como você disse. Bem eclética, muito bom. Também tô lendo ele aos poucos. Porque ele é muito grande. Então. Como ele é dividido, né, em alguns textos, assim, fica mais fácil de ler, mas tem que ser aos pouquinhos mesmo. Eu vi uma pergunta que passou aqui. Uma pessoa perguntou porque você começou com o seu blog, né, escrevendo, e depois do seu blog, a Soma de Todos os Afetos veio a partir dos textos dele, né? E como é que foi esse processo de publicação quando você começou?
Então, foi um degrau, um degrauzinho, foi tudo aos poucos, assim. Eu não imaginava que meu blog ia ter tantos seguidores. Hoje tem 2.600.000 no Facebook e 202 mil no Instagram. E no YouTube tá começando a crescer, tá com 50 mil, né? 52 mil. Então, eu não projetei, eu quero escrever um blog, ter muitos seguidores, depois eu vou publicar um livro. Não, nada. Então, foi tudo assim, deixa eu ver como que é fazer um blog. Abri o computador, comecei a escrever e bem pouquinho, bem pequenininho, não punha nem meu nome, era um pseudônimo, aí foi chegando gente, foi chegando gente. E aí a coisa foi indo, aí eu peguei e falei assim, vontade de transformar alguma dessas crônicas num livro, mas inicialmente eu pensei até fazer um livro só virtual, daqueles... Tanto é que eu fechei com a editora um livro só pela internet, como que é? Aqueles livros virtual mesmo, para pessoa... E-book. Tipo E-book, e-book? é. Aí depois a moça lá da editora falou, faz o livro e tal. Aí saiu esse, né? Eu até... Ele precisa ser reeditado, porque as crônicas, elas ficaram muito uma seguida da outra. A Uhum. edição não ficou do meu gosto. Aí depois eu fechei com uma editora um pouquinho maior o segundo livro, Felicidade Distraída, e ele foi mais distribuído. E aí, ano passado, eu fechei com a editora Faro, que era um sonho meu, fechar com eles, porque eles distribuem demais. É uma família lá. O Pedro, que é o editor-chefe, o dono, ele é muito bacana. E foi uma realização de um sonho, né? E aí, agora eu sou uma escritora deles lá, e se Deus quiser, os próximos vão sair pela Faro, né? Então, tem que E assim, preparar. você estava Tem falando que da organizar. edição, você estava falando da edição da Soma de Todos os Afetos, de todos os aspectos, que você falou que não gostou tanto. Eu deixei meu coração em modo avião, é maravilhoso. É, Eu já acho então, lindo as é um divisões. cuidado, né? Eu É um acho lindo carinho as com o divisões, autor, eu acho. né? Eu acho, A é, divisão das unidades. Nossa, eu acho muito lindo. E o próprio sim, E o próprio desenho, os desenhos internos, eu é, achei lindo. Eu achei lindo. é. Sabe que Aí eu te dá conheci por gosto, esse né? livro. Eu Hã? te conheci por esse livro. Eu te conheci por esse Foi? livro. Foi. Ah, que Foi por esse demais. livro. Porque na época que você lançou no início do ano. Aí Foi, eu tava. na pandemia. Aí eu vi um vídeo de divulgação que a Faro fez. Quando ia Ah, lançar, um videozinho curtinho. Aí eu falei, poxa, que interessante. Eu não sabia que era um livro de crônicas. Aí eu comecei a procurar sobre você, achei seus textos. Aí um dia eu conversando com o padre Everaldo, aí eu falei com ele assim, padre, que eu gosto de livros, eu falo sobre livros na internet. Aí o padre falou assim, eu tenho uma amiga que é super escritora. É a Fabiola. Eu falei, não é mentira. Aí ele, é verdade. mundo pequeno, né? É, muito pequeno. Aí o Felicidade Distraída foi até ele que me deu. Ele me deu, Ai, ainda que tem bom. dedicatória de Ai, que pandemia, porque ele me deu na lindo. época de pandemia. Eu Aham. tenho dedicatória. Então, assim, é, é muito bonito como que Deus, assim, é, hoje conversando com você, lendo seus livros, como que Deus foi traçando um projeto na sua vida mesmo, né? Foi. Então, Que, porque igual você falou, a minha infância, eu tinha esse sonho guardado dentro de mim. Só uhum, que era um sonho impronunciável, porque ser escritor, ser artista, sabe? Tipo assim, não pode. Minha família é muito católica, é muito. Eu fui criada muito dentro, né? uhum, Não porque isso não é católico, não tem nada a ver isso. Mas assim, era uma coisa inalcançável, era uma coisa mais assim, não. distante. Vai fazer uma coisa certa, vai ser dentista, entendeu? Uhum. Não vai ser escritora, mas era uma coisinha guardada dentro de mim, né? Que se realizou, graças a Deus. Então, aí os planos de Deus, de como que pode aquela menininha do interior que ficava lá escrevendo quietinho, sonhando com isso acontecer, né? Então, é porque tinha que ser É mesmo. verdade. Era porque tinha que ser.
E isso tudo é muito legal. E ver, assim, como a gente estava falando, e ver que os seus textos ajudam tantas pessoas hoje, né? De certa forma, Então, enriquece a vida de outras pessoas, ajuda as pessoas, às vezes, a se conectar com alguma situação da vida e ter mais clareza para resolver, porque é muito bonito os planos de Deus. Igual você falou, a primeira publicação não foi tão legal, não foi tão do jeito que você esperava, mas te deu aquela te alavancou vontade, né? para um livro um pouco melhor, né? Para uma editora um pouco maior, e agora você está com a Faro. Então, é muito bonito ver, assim, É, os os talentos, planos de né? A Deus, né? parábola dos talentos mesmo que Deus colocou na sua vida, assim. É. E, e é muito legal estar conversando com você sobre esse assunto, estar te conhecendo um pouquinho mais o amor, assim, seu amor pela leitura. E, e você sente que Deus te usa, de certa forma, para chegar a essas pessoas também, através dos seus textos? Eu sinto, porque assim, eu recebo muito feedback, que eu já falei, e assim, nos feedbacks as pessoas falam muito disso. Falam assim, acho que foi Deus que colocou você para falar isso para mim hoje. Eu tenho recebido muitos e muitos feedbacks no meu canal no YouTube também. Porque o canal no YouTube também foi uma consequência de tudo. Não foi assim, vou criar um canal no YouTube. Inclusive, eu fugi muito disso. A Josi, que trabalha comigo, ela falava, cria um canal, tal, eu não queria, tal. Mas, assim, eu acho que eu peço inspiração para o Espírito Santo para escrever. Uhum. E eu acho que, assim, eu não gostaria de me colocar nesse papel, né, que Deus me usa, mas, assim, se alguém vem me agradecer que algo tocou nela e que ajudou a mudar alguma atitude, que ajudou a conduzir uma decisão, e essa pessoa me fala, parece que foi Deus que fez você escrever isso para mim. Então eu fico muito grata, porque assim, como é que pode, né? A gente gosta de escrever, a gente ao escrever toca alguém e ao tocar alguém a gente percebe que a gente pode ter sido usada como instrumento de Deus. Então, assim, que presente, né? Então, isso é muito gratificante. Eu só posso ser muito grata a Deus, né? E tentar usar esse meu dom, essa minha facilidade da melhor maneira possível para o bem, né? Com certeza, Então, com é isso. certeza. Então, eu acho que é isso. Você quer ponderar mais alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa? Ah, eu também, eu estou muito feliz de ter participado desse bate-papo com você. Adorei te conhecer, adorei Eu trocar também. ideia com você. Fiquei muito feliz com tudo isso. Eu acho que agora a gente pode continuar conversando pelo WhatsApp. Sim. E eu queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que está aqui assistindo ao Everaldo. Não tem, o divino fala na nossa humanidade para a humanidade. Everaldo, e você fala, nossa, as palavras do Everaldo sempre me tocam muito. Nossa, a gente assiste as missas dele. E assim, as conversas, conta do seu jornal de família, minha mãe falando. Não, desde pequena eu gosto disso. Eu fazia o jornal da minha família, batia na máquina. Eu não fiz datilografia, mas batia lá na máquina. Então, assim, são coisinhas que me acompanham desde a infância mesmo. Mas eu agradeço a todo mundo que está aqui assistindo, que me acompanha, que me segue. A Olinda, eu vi, ela mandou um beijinho aí, é uma que sempre fala comigo, não conheço, me manda mensagem, a Deinha. Então, agradeço a todos vocês e a oportunidade de participar dessa live. O padre está perguntando aí se é a primeira vez que você faz live com uma paróquia. Sim, primeira vez que eu faço uma live com uma paróquia. E gostei muito. E a Tamires, adorei a Tamires. E, Obrigada. Everaldo, você não é um padre comum. Só eu sei, viu? Das nossas histórias. Histórias de bagunça, né, gente? De adolescência. Gente, então é isso. Eu espero que a gente tenha conseguido, assim, transmitir um pouquinho da importância da leitura
para o nosso conhecimento pessoal, né? Igual foi como você mesmo falou, você começou a escrever através da sua terapeuta, que falou que você teria que fazer alguma coisa para você, e quanta coisa que eu acredito que você já desenvolveu interiormente, né? E Sim, ajuda outras pessoas a desenvolver também, a superar algumas coisas da própria vida através dos seus textos. E como que a leitura ela é capaz de nos levar a ter o domínio melhor sobre a cultura, sobre conhecer as pessoas, nós como cristãos, né? Como eu falei no início, nós somos convidados a ter o domínio sobre as matérias, sobre as coisas, né, que Deus criou, e tem um domínio cultural mesmo, e através da leitura ela tem a capacidade de nos fazer conhecer sobre outras culturas, o ler, a gente imagina aquilo, a gente tem a leitura edifica, leva a gente a talvez ver o que está escrito ali e trazer para a nossa vida algo que vai nos acrescentar, algo que vai nos fazer crescer. A gente tem sempre que procurar ter essa leitura que nos edifique de alguma forma, seja uma leitura cristã, seja uma leitura de um livro clássico que vai ajudar a gente a conhecer, sei lá, como o Brasil era em 1800, seja para ter um conhecimento intelectual maior, que é algo que nada nos tira. E assim, espero que a gente tenha conseguido passar isso tudo para vocês hoje, sobre a importância da leitura. A sim. Fabíola deu várias dicas muito legais de livros interessantes para a gente, que vai nos edificar como pessoa. E eu tenho um livro também para indicar, muito bom, entendeu? Que eu gosto pouco, tipo, que eu marco muito Ah, pouco, porque é um livro obrigada. muito bom, Obrigada. que fala sobre relacionamentos, que fala sobre recomeços, e que é a minha indicação de hoje, esse livro, que vai Obrigada, edificar Tamires. bastante vocês. Obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz com todos vocês aqui, muito honrada com esse convite, muito honrada de ser a primeira paróquia que me convida e de ser do meu grande amigo Everaldo, e adorei te conhecer. E, como eu disse, eu tive uma formação católica, cristã, eu sou praticante, e eu acho que os livros realmente, eles são um amparo para a gente, o tanto que eles... o nosso mundo, né? Ele é muito caótico, ele é muito cheio de informação, de influências, de tudo. E às vezes a gente pegar um livro que tem algo que toca a gente e que a gente encontra sentido naquilo, nas palavras, porque é bem diferente, né? Da gente ver o filme, assistir. Tudo isso é importante, mas às vezes no livro, que nem eu te falei, eu ando com os livros às vezes dentro da bolsa. É aquele momento de recolhimento que às vezes é tão importante nesse mundo tão caótico. É um momento nosso, né? Então, eu acho muito importante. Foi ótimo conversar com Pô, você. Muito obrigada por obrigada, viu? tudo, e que Você tenha também. outras chances da gente conversar mais sobre a leitura. Tá bom. Um beijo para todos Um beijo vocês. Um muito beijo do grande. Everaldo, viu? Um beijo. Beijo. Fique com Deus. Tchauzinho. Amém. Fica com Deus. Tchau. Tchau.